Boa tarde, minha turma. Primeiramente, queria agradecer o doutor Renato, a doutora Thaís, por estarem hoje aí se disponibilizando a participar desse nosso bate-papo, essa troca de figurinhas sobre a revalidação do diploma médico de outros países. Eu sou aluno de medicina no Paraguai, então a gente fala do Paraguai hoje, mas serve também para outros países que estão aqui, em específico, posso dizer assim, até na América Latina, né? Aqui na região sul do nosso hemisfério, vamos dizer assim. E eu estudei na Argentina, eu comecei meu curso na Argentina, agora eu estou no Paraguai. Então, esse bate-bola, essa troca de informação serve também para os colegas que estudaram comigo e ainda estão na Argentina e querem vir para o Paraguai, ou vice-versa, ou até na Bolívia, né? O doutor Renato, a doutora Thaís, tem clientes da Bolívia também, né? E eles vão poder falar um pouco mais sobre isso. Então, doutor Renato, doutora Thaís, queria deixar o espaço aberto aqui para vocês indicarem o Instagram de vocês, as redes sociais, para quem tem interesse em buscar mais informações sobre esse processo de revalidação, né? Já que no Brasil é tão difícil a gente buscar esse sonho de sermos médicos, vamos dizer assim, e fora do nosso país de origem, existe um pouco mais de facilidade do ponto de vista financeiro, né? Porque o curso é pesado, talvez até mais pesado do que no Brasil. Então, deixei esse canal de comunicação para que vocês possam se apresentar e expressar aí o acesso às redes sociais. Boa tarde, doutor Fábio. Eu sou o Renato, minha rede social é Renato Chaves ADV, tá? Facilmente localizado aí. Agradeço a oportunidade e fico agradecido pelo convite. Sempre para falar sobre o direito dos formados no exterior, né? Sou advogado desde 2013, né? Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil com a AB 34921 Pernambuco. Já tive a oportunidade de presidir por 2 anos a Comissão de Direito Internacional da OAB aqui em Pernambuco. Represento os médicos brasileiros formados no exterior desde 2016, quando minha esposa se formou na Bolívia. Então, eu sei bem da realidade que o senhor acabou de falar, da dificuldade de se graduar em medicina aqui no Brasil e essa oportunidade, né? Que alguns falam que é um caminho mais fácil, mas muito pelo contrário, né? Você vai para outra cultura, você vai para outra língua e enfrentar outras barreiras para poder conquistar o sonho que é exercer medicina. E nada mais justo de que quando se graduar ter o seu diploma revalidado, né? Então, trabalhamos com todas as áreas, seja qual for. Aquela pessoa que se graduou no exterior, pós-graduou, fez mestrado ou doutorado, ao regressar no país, ela precisa revalidar o diploma para que esse título ele tenha validade. Para a medicina, tem as coisas específicas que a gente vai entrar hoje nessa seara. Então, acredito que me apresentei, até para a gente ficar com bastante tempo para falar sobre o direito em si, né, da revalidação simplificada. E vou passar a palavra para a doutora Thais e agradecer também a presença dela aqui. Obrigada, doutor, também pelo espaço. Atuo junto com o doutor Renato também desde 2016. A gente iniciou mais ativamente, aí eu especificamente com os médicos formados no exterior, inicialmente junto ao programa Mais Médicos, em 2017. Passamos por todo esse trâmite de Mais Médicos, de UFMT, já tive que ir em loco na UFMT quando também era presencial. Lembrando, meu Instagram é o thaisfirmino.adv, para quem tiver interesse, lá tem todo o resumo do nosso currículo, da nossa equipe, da estrutura que a gente já detém hoje, depois de 8 anos atuando aí em prol dos médicos formados no exterior. A gente pode partir para as perguntinhas. Perfeito. Uma dúvida que os estudantes de medicina que cursam a medicina fora do Brasil e têm interesse em voltar para casa, para o seu país de origem, bem comum primeiro, quais são os documentos necessários para iniciar o processo de revalidação do diploma de medicina obtido? Eu falo Paraguai porque eu estou no Paraguai, mas a gente tem Argentina, Bolívia e outros países, tá? Então, em resumo, os documentos necessários para iniciar esse processo de revalidação. Quando a gente fala em revalidação, fala-se muito na revalidação simplificada, né? Porque a gente tem outros métodos, se vocês Sim. puderem explicar um pouco melhor, eu agradeço. Quando o cliente entra em contato com a nossa assessoria, a gente já passa uma lista pormenorizada dessa documentação. Vou falar de forma bem rápida para não me alongar muito aqui, mas vocês vão precisar das documentações, principalmente médico que é brasileiro. Dos documentos de identificação pessoal, né, RG, CPF, comprovante de residência, e os documentos privativos de quem é brasileiro. Uma quitação militar, algumas quitações penais, né, assim, a quitação estadual, etc. De fora, a gente vai precisar do diploma, histórico acadêmico, nominata, a lei de vinculação, né, a lei que vincula o curso de vocês no país de origem, e do plano analítico. Em muitas das universidades é aquele livrão que tem diversas páginas, mas nenhum desses documentos precisa estar
é, traduzido de forma juramentada. Todos eles só precisam estar legalizados no exterior, né? Seja no Paraguai, seja na Bolívia. A legalização hoje no Paraguai e na Bolívia, ela se dá através da Apostila de Haia, que é uma convenção que o Brasil aderiu, recentemente Bolívia também aderiu e Paraguai já tinha aderido há bastante tempo. Então, apostilamento de Haia em todos esses documentos já valida e já consegue ter valor aqui no Brasil, a gente consegue trabalhar, tá? Perfeito. Era uma dúvida que eu tinha em relação a essa tradução, né? Eu acredito que o custo... Tradução não precisa. Perfeito, É não só para precisa. mais médicos tradução, é outra questão. Formados em países de língua inglesa, espanhola e francesa, a documentação é original para revalidação no país, tá? Não precisa de tradução. O programa Mais Médico ainda que exige tradução de alguns documentos, mas como vamos falar só da simplificada, a documentação ela é toda original, tá? Então, histórico, plano analítico, projeto pedagógico, diploma, nominata de professores e a legalização do curso toda original. E todas as faculdades aí no Paraguai, elas emitem, já que a grande maioria são brasileiros que se formam e ao regredir, ao voltar ao Brasil, regressar ao Brasil, eles vão precisar dessa documentação para tramitar sua documentação aqui. Então, a faculdade de praxe já faz. E não há necessidade, como a doutora disse, a gente passa uma lista específica para que não tenha erro, de acordo com a resolução número 1 do Conselho Nacional da Educação, que estabelece quais são os requisitos. Lembrando, a revalidação simplificada é uma revalidação burocrática, ou seja, ela vai levar em consideração documentos, já que não há prova. Então, o documento tem que estar de forma perfeita e completa. Perfeito, doutor. Perfeito. Bacana. Quando você fala o Paraguai, realmente ele é preparado para o brasileiro. Na minha turma, 99% são brasileiros e o que não é brasileiro é de Cuba. Então, nem Paraguai tem na minha cursada, é só brasileiro. Então, parece que a universidade já se prepara para receber o brasileiro, é bem abrasileirado. Eu falo de Cidade del Leste, eu acredito que em Pedro Juan Cabalheiro também, a gente tem uma divisa com Mato Grosso, tem muito aluno brasileiro lá, não seja tão diferente, tá? Então, vamos para a segunda pergunta. E abrir um espaço para a gente gravar um outro vídeo depois aí, quem sabe, sobre os mais médicos, que é um programa bem bacana de ingresso, né? Para quem já se forma e quer começar a trabalhar e exercer a profissão no Brasil, tem essa porta de entrada. Qual é o procedimento específico que devo seguir para solicitar a revalidação e quais instituições são responsáveis por esse processo? Porque, por exemplo, quando a gente fala em revalidação via INEP, via prova, via exame, me parece que tem umas universidades federais que têm que fazer parte desse processo. Na revalidação simplificada é igual, né? Existe um Sim, procedimento a específico. resolução desculpa te interromper, a resolução que rege a revalidação no Brasil, seja ela simplificada ou ordinária, ela é a mesma. Hoje é que está vigente a resolução número 1 de 2022, tá? Essa resolução, ela vai regir tanto a forma ordinária quanto a forma simplificada. O que é a forma ordinária? É o INEP que faz prova, é o FMT que publica edital, voltado para a fase de provas, que também possibilita a complementação de estudos. Não é isso que a gente visa nesse vídeo. O que a gente visa nesse vídeo é explicar um pouco mais sobre a simplificada, que também está prevista nessa mesma resolução, mas que é um procedimento feito diretamente com as universidades. Para fazer revalidação no Brasil, seja ela ordinária ou simplificada, tem que ser validado, tem que ser feito por universidade pública, tá? Seja ela federal, estadual ou municipal. Qualquer uma sendo pública, tendo nota mínima, a gente consegue fazer o trâmite dentro dessa universidade. Mas ela precisa ser pública. O procedimento da simplificada, quando ela não vem, né, antecedida de um edital, vamos fazer uma ressalva. A única universidade no Brasil que publica edital de forma regular para revalidação é o FMT, e ela publica edital ordinário. No ano passado, ela publicou um simplificado, que tem alguns questionamentos aí também. As outras universidades, elas não publicam editais, tá? Elas normalmente são movidas quando a gente faz uma impugnação administrativa de forma direta nessa universidade. Então, os clientes, eles nos procuram porque eles precisam de uma assessoria jurídica para conseguir chegar até essa universidade, para que essa universidade receba essa documentação. Quando a universidade se nega a receber essa documentação, a gente precisa ir para o âmbito judicial e ter uma autorização judicial, na verdade, uma determinação judicial para obrigar essa universidade a praticar o que está previsto na resolução. E aí sim, abrir um procedimento administrativo junto à universidade e tramitar toda essa documentação e dar um parecer final, fazendo a revalidação de vocês. Só complementando a doutora, o único curso realmente que precisa fazer toda essa parte burocrática é realmente medicina, né? Como a gente sabe, e vocês sabem, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma reserva de mercado muito grande no Brasil. Então, para eles, o interesse é quanto menos profissionais, mais interessante para eles, né? Para eles manterem essa reserva de mercado.
Então, por isso, a gente tem que agir. Então, se a faculdade não, como a doutora falou, não traz editais de simplificado, só traz de ordinária, que é prova e complementação de estudo e habilidades clínicas, igual o INEP, às vezes mais complexos, como exemplo a USP. A USP faz uma prova que, acho que na história, não passou 10 médicos aí, todo ano abre. Então, a revalidação simplificada é prevista nessa mesma resolução, mas as faculdades acabam não aderindo, não fazendo justamente por esse controle. Então, nós, como advogados, por isso estamos tendo essa reunião, vamos buscar a garantia desse direito previsto nessa mesma resolução, como a doutora disse, que trata da ordinária, trata da simplificada, mas as universidades não fazem. Então, a gente provoca administrativamente, aguarda a negativa ou a inércia da universidade dentro dos prazos da resolução e ingressa judicialmente. Então, como a gente comentou nas nossas redes, vai ter muita sentença, muita decisão e apostolamentos que ocorrem dessa forma, através da intervenção judicial, porque os juízes dizem, é um direito público, é uma universidade pública, tem que estar acessível a quem se graduou no exterior a qualquer momento, uma vez que essa faculdade veda, é passível de intervenção judicial e com determinação as faculdades são obrigadas a fazer o procedimento, emitir o boleto e revalidar o diploma. Perfeito, doutor. Então, uma próxima pergunta seria: existem requisitos adicionais, como exames, provas de conhecimento, que eu precisarei cumprir para validar meu diploma no Brasil? Vocês já responderam. Se quiserem complementar, eu entendi que não. É um processo onde eu vou ingressar judicialmente pedindo a revalidação da minha documentação, mostrando que eu sou médico, que eu tenho o curso superior, que tenho todo o conhecimento, o know-how de um internato e tudo mais. Então, não precisaria realizar uma prova. O juiz vai analisar a documentação e vai chancelar, não é isso? Isso, tem que ter os requisitos, né? Existem as três formas de revalidação no Brasil: revalida, a revalidação ordinária feita pelas universidades, que é prova e complementação de estudo, e a revalidação simplificada. Se a faculdade em qual o médico se formou encaixa no trâmite de revalidação simplificada, não tem para que ele se submeter a provas, tá? Ele tem que fazer resguardar o direito dele de ter uma análise burocrática, porque a própria universidade ela já preencheu os requisitos para chancelar que aqueles formandos dela já têm o direito de ingressar no Conselho Regional de Medicina, assim como acontece no Brasil. O médico se forma, registra-se. Quem se forma em universidades que têm os requisitos no exterior também deveria ser de forma automática. Mas como há essa burocracia, precisa de intervenção, às vezes, judiciária, para poder fazer esse direito ser reconhecido. Perfeito, doutor. Uma próxima pergunta seria: qual é o prazo estimado para a conclusão desse processo de revalidação simplificada, já que a gente está falando de revalidação simplificada, e quais são os custos envolvidos? Quando eu falo custos envolvidos, eu tenho que pagar algo para a União, por exemplo. No INEP, eu lembro que a gente tem duas etapas de provas, uma prova teórica e uma prova prática. E cada prova dessa tem um custo. Uma aproximadamente R$ 500 e outra aproximadamente R$ 4.000. Para a revalidação simplificada, também existe esse custo envolvido? Eu acredito que sim. Se vocês puderem falar um pouco mais, eu agradeço. Sim. Primeiro, né, o tempo que leva. Esse procedimento, como eu falei inicialmente, ele vai ter três etapas: o pré-questionamento administrativo, que a gente move, a fase judicial e a pós-fase já administrativa finalística, né? Não é só um pré-questionamento ali, onde vai ter todo aquele prazo, 90 dias previsto pela resolução, etc. O total de tudo isso, do momento que o cliente chega para a gente, que a gente fecha um contrato, até o momento em que ele pode ter uma expectativa de ter a apostila de revalidação em mãos, é uma média de um ano, tá? Menos do que isso já aconteceu, mas é muito, muito, muito raro. Então, não é o que a gente, né, informa. É sempre de um ano e 2 meses, é uma expectativa que você pode ter. E, é claro, se isso não fosse materializando no tempo, você vai tendo conhecimento muito antes disso. Então, se entrou com ação judicial, foi negado, você já vai saber muito antes disso. Essa é uma previsão em que as coisas estão dando certo, né? Em que tudo vai estar dando certo, você vai estar com essa expectativa de ter essa revalidação em mãos. Os custos disso, sim. Da mesma forma que na forma ordinária já vem uma previsão de custos, de taxa, de inscrição, fases, etc. A revalidação simplificada, ela é um serviço prestado por essa universidade, que apesar de pública, ela pode cobrar por esse serviço que está sendo prestado, né, de forma direta. E esses valores, eles variam de universidade para universidade. Cada universidade tem sua taxa, cada universidade tem a forma como ela trabalha. Então, a gente tem aí uma variação de um custo mais baixo. O mais baixo que a gente já viu hoje foi R$ 600 em uma determinada universidade, e o mais alto é o de R$ 3.600 também em uma outra universidade. Ambas federais, por mais curioso que seja. Mas também nesse interstício aí tem diversos outros valores que englobam universidades estaduais, universidades municipais. O custo ele não fica maior ou menor por ser estadual ou municipal, tá? É totalmente deliberado por cada universidade.
E aí, no momento do ingresso aí com essa ação e com a questão, com a fase administrativa, a gente vai saber quanto é, e aí a própria universidade gera o boleto, a gente envia um boleto para o cliente faz a compensação e a universidade processa o procedimento administrativo. Bacana, bacana. E já que a gente está falando do simplificado, eu queria entender se a gente não vai falar de mais médicos, mas se o meu ingresso no mais médicos favorece a revalidação simplificada. Se vocês puderem discorrer Ó, sobre isso. é o que o doutor Renato me... Ah, pode falar. Posso falar, doutora? O que acontece? Pode. Existem os requisitos para se fazer revalidação simplificada. Então, não é qualquer universidade. Por isso que tem que fazer valer esse direito, tá? Então, faculdades que têm Arcosul, os alunos formados, eles podem diretamente já iniciar seu procedimento de revalidação simplificada. Se não tiver Arcosul, que tenha pelo menos 3 diplomas revalidados de forma simplificada nos últimos 5 anos, tá? E todo esse estudo a gente faz aqui, no nosso escritório. Se não encaixa nenhum desses critérios que eu disse, Arcosul, ou desses diplomas emitidos nos últimos anos, que acontece muito com faculdades que formaram turma, principalmente depois de 2020, 2022, tá no Mais Médico, dá o direito de pleitear simplificada, porque na resolução de revalidação simplificada, os médicos que foram estudar através do Ciências Sem Fronteiras, através de cooperação internacional, Brasil e país de estudo, tem o direito de ter revalidado de forma simplificada. O Mais Médico, ele... Ah, mas eu não fui estudar, doutor, através do Ciências Sem Fronteiras. Mas o Mais Médico, ele é um intercâmbio médico. O médico que participa do Mais Médico no Brasil, ele é médico intercambista. Por que tem esse nome intercambista? Porque é um intercâmbio médico entre o Brasil e o país de formação. Então, o médico paraguaio, formado em qualquer universidade, que vem para o Brasil e trabalha no Mais Médico com sua carteira médica do Paraguai, ele é um médico intercambista. Então, ele é um intercâmbio médico. Nessa questão, a justiça vem reconhecendo, por analogia, que se equipara às pessoas que foram estudar. Por quê? Porque o médico intercambista ele é um bolsista. Bolsista porque ele faz uma pós-graduação em medicina da família. Então, ele estuda no Brasil através de cooperação internacional educacional. Então, nisso, o judiciário vem ganhando roupagem, né, que a gente chama, vem ganhando corpo a essa nossa tese dos escritórios que trabalham com médicos formados no exterior e o nosso, para dizer que isso é equiparação, sim, para quem for estudar através do Ciências Sem Fronteira, que há uma cooperação de estudo entre o país de formação e o Brasil, com a participação do Mais Médico. Então, faculdades que não têm esses dois requisitos podem fazer quando o médico estiver no Mais Médico. Perfeito, doutor. Queria agradecer, doutor Renato, doutora Thais, mais uma vez, a oportunidade. Espero que a gente possa ter outras oportunidades como essa de trocar figurinha, bater papo e explicar para a turma que está com tantas dúvidas aí sobre cursar medicina fora do Brasil e poder trazer de volta o seu curso, o seu diploma para pertinho da família, para sua origem, tá bom? Então, queria agradecer, um beijo no coração de vocês dois e um Obrigada, doutor. A abraço. gente agradece a oportunidade e o espaço também. Ficamos à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, doutor, e me coloco à disposição sempre, tá? Como estamos desde 2016, se formou em medicina no exterior, procura a gente, que a gente vai tirar as dúvidas e vai auxiliar você para que você tenha seu direito de trabalhar aqui no Brasil quando regressar. Vou deixar aqui na descrição as redes sociais de vocês e aí a gente Sim? vai se falando. Um abraço, obrigado. Tchau. Uma boa tarde. Tchau.